Muito bem, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender a definir, interpretar e calcular o módulo do número real geometricamente e analiticamente. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, o módulo do número real considera o A sendo o número real, o número pertencente ao conjunto dos números reais. Então, o módulo deste número aqui, ou o valor absoluto do número, é definido como o valor absoluto deste mesmo número. Isto é, o módulo deste número aqui é definido como sendo o valor desse mesmo número aqui, sem se ter em conta com o sinal. E o módulo do número é representado por barras simples, assim. Então, o módulo de A vai ser igual a este mesmo número A. Isto aqui é módulo do número. Agora, se tem-se o módulo de menos A, vai ser igual a A, conforme como disse que o módulo do número é sempre igual a esse mesmo valor, sem se ter em conta com o número. Por que que sem se ter em conta com o sinal? Por que que não se considera o sinal? Porque o módulo refere-se à distância. A distância nunca é negativa, é sempre positiva. Então, esta aqui é a definição informal de módulo do número real. A definição formal é que o módulo do número A vai ser igual sempre a A se este A for o valor maior ou igual a zero. E na situação em que se tem valor negativo, o A encontra-se pertence ao conjunto dos números negativo. Neste caso, A é menor que o zero. Esta aqui é a definição formal do módulo do número. Por exemplo, quando se tem o menos 3, o módulo deste valor aqui é igual ao próprio o 3. O módulo do número 5, por exemplo, é igual a 5. Aqui não se considera o sinal do número. A interpretação é que o módulo do número A, o módulo do número real A, representa no eixo real a distância entre o ponto A e a origem. Isto é, este módulo aqui é igual à distância do ponto 0 ou a partir desse determinado número até a origem. A origem fala-se do zero. Então, neste caso, estamos a referir o A aqui. Então, isto pode ser representado no eixo real, né? No eixo dos números reais. Então, aqui temos o valor chamado o A, né? Então, o módulo é a distância desse determinado número até a origem. A origem de qualquer número é zero. Portanto, este A aqui pode assumir qualquer valor. Pode ser um 5, pode ser um 2, pode ser um 3. Então, o módulo desse número é a distância deste mesmo número A até o zero. Então, aqui temos o zero. Aqui nós sabemos que temos números negativos, que eu vou representar com o A. Eu vou representar por A. Então, o módulo deste A aqui é a distância de A até a origem. Então, é a distância daqui até aqui, que vamos ligar este ponto A até o zero. Então, é aqui. Então, este aqui representa a distância, que é o módulo deste ponto A até a origem. Então, assim é determinado o módulo de um número real. Esta aqui é a interpretação geométrica. Agora, quando se tem um 5, por exemplo, o módulo de 5 é igual. Então, geometricamente, vamos traçar uma reta. Então, aqui vamos ter valores, começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 7, até mais infinito. Aqui temos valores negativos, menos 1, menos 2, aqui o menos 3, até menos infinito. Agora, o módulo deste número aqui vai ser a distância de 0 até 5, ou de 5 até 0. Então, o 5 é aqui, que vai ser a partir deste 5 até a origem. A origem de qualquer número é 0, por isso aqui vem 0 até 5. Então, essa distância aqui
corresponde ao módulo de 5, então a distância vai ser igual a, se eu contar a partir de 0, então aqui tem 1, a partir de 0 são quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, vai ser igual a 5. Agora, quando se tem, então significa que este módulo é igual a 5. Segundo essa definição, até interpreta-se aqui já geometricamente. É geometricamente. Agora, quando se tem um número, por exemplo, um número 6, um número 5, então vamos trabalhar com o número negativo, um número 5. Então, vai ser a distância, né, de 0 até o menos 5, de menos 5. Então, tem seguindo a ordem, né? Então, vai ser a partir de menos 5 até 0. Então, aqui é só aumentar até fica menos 4, aqui menos 5. Então, é a distância, o módulo deste número aqui é a distância a partir deste ponto menos 5 até a origem. Então, vai ser daqui até o 0, que é a origem. Então, essa distância aqui corresponde ao módulo de 5. Então, é só contar o número de unidades. Esta aqui é a interpretação geométrica do módulo do número real, ou seja, é representar geometricamente o módulo do número real. Então, começando de menos 5, então, começando de menos 5, tem primeira unidade, segunda, terceira, quarta e quinta unidade. Então, essa distância aqui vai ser igual a 5. Veja que o módulo de menos 5 também é igual a 5. Por quê? Porque o módulo representa a distância. A distância em nenhum momento é negativa. A distância sempre ela é igual ao número positivo. Então, esta aqui é que é a representação geométrica deste módulo aqui. Então, entenda uma coisa aqui, muito simples. Os números que distam, né, neste caso, dizemos que a distância que corresponde ao módulo é igual a 5. Então, os números que distam a 5 unidades de 0 são 2. Os números que distam de 5 unidades até 0, né? Os números que distam a 5 unidades de 0 são 2. Ou os números que se encontram a 5 unidades deste 0. Quais são? É o 5 e o menos 5. Se encontram a 5 unidades, começando de 0 até menos 5, vai dar 5 unidades. Começando de 0 até 5 também vai dar 5 unidades. Vai ser igual a menos, são 2, que são menos 5 e o próprio 5. É a razão do módulo de 5 ser igual a 5 e o módulo de menos 5 também ser igual a 5. Então, esta aqui é a distância de um ponto é o módulo de um número que representa a distância de um ponto, neste caso, até a origem. Agora, a distância entre dois números, é dada por módulo de x menos o y, né? Assumindo que são dois números x e y pertencente a R. São dois números reais. Então, a distância é dada por módulo de x menos y é igual a distância. É dada desta maneira aqui. Então, ora vejamos. A distância de x a y é igual a d. Então, pode-se escrever que a distância é dada também pela esta maneira aqui, né? Mas usando o módulo é dada desta maneira aqui, que é o conceito do módulo de dois números. Geometricamente, como é que é representado? Então, aqui temos o eixo real, temos 0, vamos assumir que sejam números positivos. Então, aqui tem x, aqui tem y. Então, a distância entre esses dois números é deste ponto até este ponto aqui. É deste ponto até este ponto. Então, esta aqui é que é a distância. Então, por exemplo, temos dois números aqui, que é o número 3 módulo de 6 menos 8, né? Queremos a distância, então vamos dizer que a distância entre esses dois números, este assume o papel de x
Este aqui assume o papel de y. Então, esta distância, aqui teremos o ponto x, aqui o ponto y, que essa distância vai ser igual a 6, aqui 8. Então, vamos traçar uma reta aqui. Então, aqui tem o ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até mais infinito. Então, é só fazer a ligação entre esses dois números aqui. Então, de 6 até 8. Essa distância aqui. Essa distância de 6 até 8. Agora é só contar o número de unidades. Começando daqui a partir de 6, então, a primeira unidade é no 7, a segunda unidade é no 8. Então, são duas unidades. Então, significa que o módulo de 6 menos 8 é igual a 2. Então, isto aqui é geometricamente calculada desta maneira aqui. Então, vamos lá resolver alguns exercícios que diz respeito à interpretação dos módulos e cálculo do módulo geometricamente e analiticamente. Então, trago aqui esses exercícios aqui. São exercícios básicos. Então, aqui diz como se escreve simbolicamente os números x que distam 5 unidades de 3. Muito bem, é para escrever usando os módulos. Nós sabemos que a distância entre dois números x menos y vai ser igual a d, né? É assim como é representada simbolicamente. Então, vamos interpretar como se escreve simbolicamente os números x que distam. Então, este x aqui, que é o primeiro número, desempenha o papel de x, ou encontra-se aqui. Distam a 5 unidades. Então, este 5 aqui distam, significa que a distância entre esses dois números é 5. Por isso aqui está escrito distam 5 unidades. Então, o d aqui é o 5, corresponde à distância. Unidade de 3. Então, este 3 corresponde ao trapeço aqui é do y. Então, simbolicamente, essa expressão é escrita desta maneira. Então, aqui temos o x menos o trapeço aqui é 3, vai ser igual à distância aqui é 5. Então, simbolicamente, é escrita desta maneira aqui. Então, deve ter em conta e prestar muita atenção na interpretação. Então, vamos para o número 2. Como se representa simbolicamente a distância entre os pontos da reta numérica x e menos 5, né? Então, este aqui desempenha o papel de x, este aqui desempenha o papel do y, é igual a 6. Então, a distância aqui já foi bem explícita, é igual a 6. Então, fica x menos y corresponde à distância, a fórmula mãe, né? Então, isto significa que o módulo, o x representado por x mesmo, representado por x, menos. Agora, aqui tem este menos da fórmula, este valor também tem um sinal menos, então tem que estar entre parênteses, os sinais não podem se encontrar. Então, desta maneira aqui, então vai ser igual a distância aqui é 6. Então, menos vezes menos dá sinal positivo. Então, fica x mais 5 vai ser igual a 6. Então, simbolicamente, é escrita desta maneira aqui. Então, vamos para o número 3. O número 3, calcule geometricamente e analiticamente, é aquilo que vimos lá, né? Então, tem a linha A, que é o módulo de 3 menos 8, né? Isto é igual, então, significa que a distância é de 3 até 8 aqui. Então, vamos escrever a reta. Aqui tem o valor que começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até mais infinito. Aqui tem valores negativos. Então, valores negativos, menos 3. Então, é só ligar 3 com 8. Então, 3 está aqui, 8 está aqui. Deve fazer a ligação desses dois números aqui. Então, conta o número de unidades. Então, aqui é a tal distância. O número de unidade. Começando daqui é o ponto inicial, que é 0. Neste ponto é considerado o ponto 0, porque é o ponto inicial, é onde vamos começar a contar.
Então daqui temos a primeira unidade aqui no quadro, segunda, terceira, quarta, quinta unidade. Então significa que esta distância aqui é igual a 5. Então módulo de 3 menos 8 é igual a 5. Analiticamente, como é que é escrito isso? Desculpa, estou um pouco constipado. Analiticamente, como é que resolve? Quando tens 3 menos 8, vai ser igual. Então, quando se tem x menos y, isto é igual a x menos y, ou é igual a y menos x. Isto é válido, aqui é válido quando x é maior que y, aqui é válido quando o y é maior que o x. Então vejamos, aqui temos o x é menor, o y é maior, então vamos usar este aqui. Então vamos dizer que aqui vai ser igual a y menos x, né? O x é menor, então significa que o y é maior. Não considera o sinal aqui para classificar se é maior ou menor, porque quando temos a distância aqui neste ponto, aqui temos 3, aqui temos o ponto 8, então o x é menor, o y é maior. Então isto fica igual a 8 menos 3, que vai ser igual a 5. Então assim é método analítico, aqui é método geométrico. Então vamos calcular o segundo exercício. É módulo de menos 2 mais 6. Então isto geometricamente como é que fica? Traçamos a reta aqui, depois vamos escrever esses números aqui. Então aqui fica menos 2. Então veja que aqui é um sinal positivo. Então se é positivo aqui, é preciso que desmacha essa adição aqui, né? A multiplicação de dois sinais torna-se positivo quando tem dois sinais negativos, né? Menos vezes menos, isto dá mais. Então significa que este mais resulta, sabemos que a distância é dada em sinal menos, né? Então isto vamos dizer que é igual a menos 2 menos, porque aqui tem que ser menos, sabemos que a distância é x menos y, no sinal aqui é menos, não pode ser positivo. Então aqui vai ficar menos o 6. Por que o sinal o 6 fica negativo? Porque aqui estamos diante de uma adição, significa que para obter-se esta adição, houve multiplicação desses dois sinais, então tem que fazer desta maneira aqui. Então aqui logo temos o menos 6 e o menos 2. Então vamos representar. Então aqui temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses valores são negativos, vai ter menos infinito, aqui tem valores positivos. Vai ter mais infinito. Então é de menos 6 até menos 2, ou de menos 2 até 6. Então de menos 2 até menos 6. São quantas unidades? É só contar. Então fica começando daqui, primeira, segunda, terceira, quarta unidade. Então essa distância é igual a 4. Então isto aqui, a distância é igual a 4. Então assim resolvemos geometricamente o exercício do número da linha B, 3B. Então falta analiticamente. Então este módulo de menos 2 mais 6 vai ser igual. Nós sempre começamos com o maior número, né? Então vai ser 6. Veja que aqui começamos com o maior, né? Então quando o maior é 6, então fica 6 menos o 2. Então isto vai ser igual a 4. Então se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, partilha, ajuda o canal a crescer. Isto é, ative o sino de notificação para que aqui terá mais novidades. Até mais.